Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mística Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Bom, o nosso tema hoje é vida afetiva. A gente vai analisar a vida afetiva de vocês, tanto para quem está solteiro, quanto para quem está em um relacionamento, tá certo? Antes de começar, vou convidar você a se inscrever aqui no canal, deixar o teu like. Ativa o sininho também, assim você não perde nenhum vídeo. E também vou te convidar a participar da nossa corrente do Reiki. Toda noite eu faço um envio, então se você precisa de ajuda em alguma área da sua vida, deixa o teu nome completo ou as tuas iniciais com a data de nascimento aqui nos comentários, tá certo? Vamos lá então. Tenho 3 opções aqui. A primeira, um quartzo rosa. A segunda, um quartzo leitoso, um quartzo branco, e a terceira, uma ágata de fogo. Então, se você precisar, pausa o vídeo, faz a tua escolha aí com bastante tranquilidade, tá? Eu vou dar sequência aqui. Vamos começar aqui pelo quartzo rosa. Vamos aqui primeiro ver a energia de vocês, de quem escolheu a opção número 1. Lembrando, quem quiser agendar uma consulta comigo, entre em contato, meu WhatsApp está aí na descrição do vídeo. Manda uma mensagem que eu te passo valores, tipos de consulta, tudo certinho. Vamos lá. Vamos lá. Vou falar para os solteiros primeiro, tá? E depois a gente vê para quem está em um relacionamento. Então vamos lá, solteiros. Bom, para quem tá solteiro, logo de cara, o jogo já traz vocês saindo de uma situação de ilusão, tá? Aqui pode ser que vocês estejam conversando com alguma pessoa aí que vocês conheceram pelos meios virtuais, tá? E o que que acontece? Desculpa, gente. O que que acontece? Talvez não seja a pessoa que vocês estão buscando, tá? Talvez não seja uma pessoa tão confiável nesse momento, pode ser uma pessoa mais ciumenta, tá? Então, esse jogo tá falando para vocês sair dessa ilusão, tá? Muitas pessoas aqui já sabem disso, tá? Principalmente para quem tá solteiro aqui, se a gente pega aqui nesse outro oráculo, qual que é a mensagem, né? Ele fala assim, vocês merecem o amor, tá? E aqui tem alguém que já pode ter passado pela tua vida, tá? Ou pode ser que uma pessoa que você conheceu, pode ficar meio estranho, meio clichê, mas pode ser uma pessoa que você já tenha convivido em outras vidas, né? Uma história que talvez não terminou em vidas passadas e agora essa história pode vir à tona novamente, você pode reencontrar essa pessoa, né? Tanto que esse jogo ele fala para você assim, se mantenha otimista, tá? Você merece sim o amor. Muitas pessoas estão vendo essa leitura e acham que não merecem, né? Ou que não é mais, que não existe um relacionamento possível. Mas aqui, ó, principalmente o baralho cigano, ele tá falando para vocês, confiem, tá? Confiem porque vai aparecer uma nova pessoa, tem uma renovação na vida afetiva, né? Lembrando, tô falando aqui para quem tá solteiro, tem essa renovação para vocês, tá? Aqui tem vocês conhecendo mais pessoas, vocês fazendo inclusive uma limpa, tá? E uma limpa assim.
Talvez você tenha muitos contatos, tenha conhecido muita gente aí pelos meios virtuais. Esse jogo fala de você fazer uma limpeza em tudo isso, né? Tem aquela lista gigante, né? Os tais dos contatinhos e, na verdade, dali nada faz sentido para a tua vida, nada se conecta com você, é só número, tá? Essa leitura aqui, ela tá trazendo para você, sim, um recomeço, tá? Tá trazendo uma nova pessoa, com certeza, e um relacionamento que realmente vai se desenvolver, tá? Ó, o baralho cigano aqui, né, ele vem falando novamente, ele pede para que você bloqueie essas situações antigas, tá? Para que você limpe essas situações que não fazem sentido na tua vida de solteiro, né? Aqui traz um novo ciclo para vocês, né? Traz sim relacionamento e o relacionamento que vocês buscam, aquele relacionamento sério, aquele relacionamento estruturado, aquele relacionamento que leva mesmo ao altar, aquele relacionamento que leva à família, tá? Ou aquele relacionamento também que você pode não ter o sonho de casar, né? Mas pode ter o sonho ali de pelo menos morar junto, ter uma vida a dois, construir a sua própria família. Esse jogo traz, tá? Mas tem coisas aqui que ainda estão na sua mão, tá? E para muitas pessoas, como eu falei, quem tá solteiro, essa pessoa é um encontro de almas mesmo, tá? Vamos ver o que mais que ele traz aqui. Olha, se vocês não conhecem essa pessoa ainda, tá? Tá muito próximo dessa pessoa aparecer na vida de vocês. E essa pessoa pode aparecer, é engraçado, né? Porque ela pode aparecer, ela vai aparecer rápido mesmo, tá? Ela pode aparecer em algum local onde vocês estudam, fazem algum curso ou até faculdade, né? Para muitos aqui, vocês podem conhecer dentro do meio familiar de vocês e dentro do meio do meio das amizades, né? Dos conhecidos aí do teu meio social, tá? O jogo vem confirmando que é um amor antigo, tá? Aqui eu acho que é um número mais reduzido de pessoas, mas pode ter um reencontro com alguém do teu passado, né? Onde as coisas talvez não tivessem ficado bem esclarecidas, o relacionamento não foi pra frente por algum motivo, tá? Não vejo aqui traição, não vejo enganação nem nada, mas as coisas não ficaram aqui muito bem resolvidas e parece que para algumas pessoas, tá? Tem um entendimento dessa história, tem um retorno, tá? E um retorno assim, com mais ação, com mais movimento, com mais integração entre vocês dois, tá? Então essa foi a energia para quem tá solteiro da opção 1. Vamos lá. Vamos buscar aqui agora opção 1 ainda, tá? De quem está em um relacionamento. Vamos ver como é que fica a tua vida amorosa daqui para frente. Muito bonito. Vamos ver o que o baralho cigano diz. Olha, para quem está em um relacionamento, né? Vamos supor, você está namorando, tá noivo, né? Tá conhecendo alguém aí, a gente pode tá ficando, né? Tá com um crush. O baralho cigano fala, né? O baralho cigano não. Esse outro oráculo aqui, gente, me fugiu o nome. Mas ele fala para vocês assim, que aqui tende a ter um crescimento da tua vida afetiva, tá? Então, aqui quem está num relacionamento, a tendência é que vocês deem um passo a mais, tá? Mesmo se você for casado já, casado há algum tempo, alguma coisa muda, alguma coisa melhora, tá? Pode ser que vocês estejam lutando aí por um objetivo juntos e esse objetivo ele chega, né? Muitas pessoas aqui talvez querendo mudar de vida, mudar de cidade, mudar de estado. Essa mudança acontece, né? Aqui tem alguém pegando chaves de casa, tem alguém pegando
chaves de um apartamento, né? Aqui tem um imóvel, esse jogo está trazendo uma mudança, aqui tem uma renovação de energia, tá? Vocês fecham um ciclo muito importante, mas de um crescimento muito grande entre vocês dois. E aqui vocês partem para um novo ciclo, tá? Para quem é casal mesmo, né? Aqui na opção número 2, tem o desenvolvimento, inclusive, na vida financeira de vocês. Então, parece que a integração, a junção de vocês, o trabalho, tá trazendo um crescimento aqui, né? Esse jogo aqui traz um relacionamento sólido, traz um relacionamento estruturado, tá? Traz um relacionamento que tem muita firmeza. E traz essa melhoria muito grande aí. O jogo até tá falando aqui, ó. Vocês têm pessoas fortes do lado de vocês, tá? E até entendo que vocês passaram, né, por alguns momentos aí, vocês passaram por alguns períodos de altos e baixos, tá? Alguém com algum problema, mas assim, aqui, esse jogo tá falando de uma interferência energética muito grande, tá? A gente tem ratos e chicote, que é uma coisa bastante intensa, a gente tem cruz, a gente tem urso. Então, assim, nesse caso aqui, pelo menos pra mim, o jogo fala que alguém tentou de alguma forma interferir, tá? Seja com ciúme, seja com inveja, para algum... e aqui é um grupo muito menor de pessoas, tá? Mas aqui alguém foi estudar, né? Alguém foi, e aqui a gente pode falar que foi estudar magia, né? Para tentar desestabilizar, para tentar trazer esse desgaste aqui, essa perda no relacionamento de vocês. É aquela história, às vezes está tudo bem, e de um dia para o outro acorda, né? E esse relacionamento acaba. E para muitos aqui, a magia tentou chegar, mas não conseguiu, tá? Aqui eu vejo o Exu protegendo o caminho de vocês, protegendo o relacionamento de vocês. Outra coisa, tá? Isso é para você que está vendo, né? Você que está assistindo aqui, não é o teu par. Cuidado com crises de ciúmes, mas assim, crise de ciúmes por besteira, tá? Muito cuidado, porque isso também pode colocar muita coisa a perder. Agradeça, porque aqui você tem, bom, temos presença de Iemanjá, temos presença do povo cigano e temos presença aqui de uma, nossa, fortíssima essa parte intuitiva aqui. Aí, ó, alguém tentando interferir mesmo, tá? Aqui é uma falsa amizade que tenta interferir, tá? Aqui não é um caso de traição, não. Aqui é uma falsa amizade, uma pessoa que está por perto, pode ser uma pessoa próxima, pode ser um familiar, um parente, um amigo, enfim, uma pessoa invejosa que tentou de alguma forma interferir nesse relacionamento, tá? Mas a gente tem, como eu falei, a gente tem Iemanjá, a gente tem corrente cigana muito intensa aqui, muito forte, tá? E você tem os seus mentores, os seus protetores aí que também estão zelando por esse relacionamento, tá? Então, podem ficar aí um pouquinho mais sossegados, lembrando sempre, né? Reforcem as orações, cuidem, não se exponham, porque aqui tem pessoas que infelizmente não estão felizes com a felicidade de vocês, tá? Esse jogo aqui, ele tá confirmando também para vocês uma mudança, tá? E aqui a gente pode falar que é uma mudança de localidade mesmo. Uma mudança de casa, vocês vão para um lugar onde vocês gostam mais, né? Muitas pessoas aqui estão, inclusive, procurando um lugar maior para morar, às vezes um lugar mais sossegado, um lugar mais tranquilo. Essa mudança vai acontecer, tá? Eu falaria para vocês aqui, muita gente gosta de prazos. Eu daria entre 1 ano e 1 ano e meio, mais ou menos. Eu sei que é uma previsão muito longa, mas aqui é mais ou menos esse prazo para que as coisas aconteçam, tá? É uma mudança aqui que são ciclos da vida, é algo que naturalmente é como se já tivesse predestinado para acontecer na vida de vocês, tá? Esse jogo aqui, ele fala assim, ó, cuidado também um pouquinho com competição entre casal, tá? Um pouquinho de vaidade, às vezes você pode, né? Ou teu parceiro, às vezes, se julgar um pouquinho melhor um que o outro, tá? Aqui tem uma parceria muito, muito grande, como eu falei, muito intensa, mas pode ser que um acabe, às vezes o ego sobe um pouquinho, tá? Então, cuidado, quando essa pessoa
você sentir essa pessoa nesse estado, tenta puxar essa pessoa de volta, tá? Para baixo, tá certo? Então, essa foi a opção de número 1, o quartzo rosa. Vamos agora para a opção de número 2, que é o quartzo branco, quartzo leitoso. Vamos ver o que vem para vocês. Vamos lá. Quartzo branco. Vamos tirar aqui primeiro. Lembrando, primeiro energia dos solteiros, né? Como é que tá a tua vida amorosa aí para quem está solteiro, né? Tá à procura de alguém. Depois a gente vê dos casados. Dos casados, dos comprometidos que estão namorando. Opa, já pulou um aqui. Vamos lá. Aqui tá faltando um pouquinho de entrega, né? Para quem tá solteiro, o jogo tá falando que tá faltando um pouquinho de entrega, talvez tenha algum trauma, alguma lembrança e alguma coisa negativa aí do teu passado que te bloqueia, tá? Vamos ver o que o baralho cigano traz para você, vamos ver se chega alguém. Aqui sim, tá? Aqui chega uma pessoa na vida de vocês e o jogo tá falando assim, tem um passado aqui que precisa ser enterrado, tá? Tem gente que tem esperança de voltar com o ex ainda. Lembrando, gente, é uma leitura coletiva, não é para todo mundo. Se isso não serve para você, segue a leitura aqui e deixa pro coleguinha, tá? Então, esse jogo tá falando sim, né? Tem pessoas que ainda pensam, que ainda acham que tem retorno com o antigo relacionamento. Esse jogo fala que não, tá? Essa pessoa que você falou não é mais para você, não tá mais na tua vida. Vocês já viveram o que vocês tinham que viver, tá? Esse jogo traz sim uma nova pessoa entrando, tá? Tem um novo conhecimento aí para acontecer. Eu acredito que ainda não seja algo tão rápido. Vamos ver o que o jogo fala aqui. Tem alguém aqui também que deixa a família interferir, tá? E o jogo fala para que você corte essa interferência familiar, tá? Ó, novamente, tá? Solteiros. O jogo tá falando assim, enquanto você não romper algum tipo de ligação, algum tipo de elo, né? Aqui é muito claro, tá? Que é difícil fugir da história que tenha alguma energia, e aqui a gente tá falando da tua vida espiritual, tá? Tem um elo espiritual que precisa ser rompido, algo que talvez você até tenha feito, não tinha noção do que estava fazendo, e isso infelizmente está prejudicando a tua vida afetiva hoje, tá? Você, quando conhece uma pessoa, talvez fica no vai e vem, é aquela história de estar junto um dia, no outro separa. E fica nesse. Aqui a gente tem literalmente um círculo vicioso que precisa ser rompido. Isso aqui é com relação a vários relacionamentos. Você pode ter 20 relacionamentos e todos vão acontecer dessa forma, tá? Você pode ver que as suas últimas relações, se você teve, né, recentemente, você pode ter conhecido pessoas diferentes, né? Mas que no fundo tudo acontecia da mesma maneira. Os ciclos se repetiam. Então, assim. Pode ser meio duro, mas dá uma analisada aí se não é você, né, que tem que trabalhar mesmo essa parte, porque é fácil, né? Na verdade é cômodo para nós sempre colocar a culpa no externo, tá? E vá buscar fazer algum tipo de limpeza espiritual, algum tipo de descarrego, tá? Alguma coisa foi feita espiritualmente, né? Pode ser, como eu falei, que você tenha mexido com isso,
É por isso que te traz tanta insegurança, tá? Então pode ser que você tenha mexido ou alguém tenha feito, tá? Às vezes também você frequenta um lugar, você vai, né, fez algum tipo de ritual, sei lá, com alguma outra pessoa e ao invés dessa pessoa botar a tua vida para andar, essa pessoa travou a tua vida. Quem escolheu, né, quem tá solteiro, escolheu a opção número 2, tá com uma grande trava aí mesmo, né? E não tá afetando só a tua vida afetiva, tá? Isso tá afetando outras áreas da sua vida, tá? Tem relacionamento? Tem relacionamento sim, tá? Mas precisa limpar isso aqui, ó. Olha, isso aqui é algo muito intenso na tua área da espiritualidade, tá? E aqui quem tem que tomar essa ação é você. Tanto que vocês veem assim, ó, esse jogo vem falando pra vocês, né, perdoarem ou esquecerem e seguirem a vida de vocês. Ó, algo realmente tá meio que travando esse caminho afetivo, tá? Mas o que que esse jogo vem falando? A sorte de vocês é que vocês têm uma proteção também aí, né? Vocês têm talvez como acessar uma energia espiritual de uma forma um pouquinho mais fácil ou um pouquinho mais tranquila, tá? O jogo vem falando para vocês limparem, né? Isso que acontece, essa situação tensa que eu falei aqui, né, na mão de cartas anterior, isso é antigo, tá? Muito antigo. E aqui o jogo está falando para vocês limparem, para vocês romperem com tudo isso, tá? Talvez você não tenha se atentado a essa situação, talvez você nunca tenha perguntado para ninguém se tinha algum tipo de energia interferindo na tua vida afetiva, tá? Especificamente na tua vida afetiva. E agora você tem essa resposta, e o jogo fala que quando você, né, tem essas revelações, as coisas vão começar a mudar, tá? Eu vejo aqui você indo atrás, você está tomando alguma ação, né, para deixar esses desgastes, essas perdas, isso que estava te drenando, né? E como eu falei, não estava afetando só a tua vida afetiva, podia estar afetando financeiro, outros tipos de relações também, tá? Mas ainda assim, ó, o plano espiritual, no que eles podem, eles seguram, tá? Tem proteção. Tem um amigo espiritual aqui. De novo, eu vejo a presença da linha da esquerda, tá? E para muitas pessoas aqui, ou vocês podem ter perdido, né? Aqui tem uma gravidez que foi interrompida, mas da mesma forma que essa gravidez foi interrompida, o jogo tá falando, tá? Que mais pra frente, você, principalmente que tem o sonho aí da maternidade, isso entra no teu caminho, né? Eu sei que é uma leitura para solteiros, né? Mas tá muito forte isso aqui. A gente tem cegonha em criança, que não tem como não ser uma criança a caminho, tá? Então pode ser que você conheça uma pessoa e tenha uma identificação também muito rápida, tirando, né? Fazendo essa limpeza. Às vezes você não precisa necessariamente ir a um lugar, tá? Tem muita técnica aí que talvez você consiga fazer sozinho, né? Ou sozinha. Se você não se sente seguro para isso, procure uma pessoa de confiança, tá? Esse jogo vem, né? A gente fala de amor, mas aqui ele também veio falando dessa confusão na tua vida, né? De muita instabilidade, onde as coisas às vezes você acha que começam a crescer, começam a prosperar e vem alguma coisa e acaba tirando você aí do eixo, né? Acaba tirando você do teu caminho, tá? Mas pede que você insista para que você busque aqui a tua cura, tá? Tem cura aqui para você, né? A carta do jardim para mim também vai falar muito em cura, né? Tem aqui uma situação onde você vai se sentir muito orgulhoso ou orgulhosa, né, de ter passado tudo isso e ter conseguido sair, tá? E aqui ainda mostra uma figura muito forte, aqui eu sinto alguém, né? Eu não vejo na figura de um dirigente, vai? Pode ser uma pessoa que você conheça, tenha algum tipo de amizade, algum tipo de relação, uma pessoa com uma espiritualidade muito forte que pode te ajudar a limpar esse campo afetivo, tá certo? Bom, essa foi a leitura para quem está solteiro. Vamos agora, opção número 2 ainda, tá? O quartzo leitoso. Vamos à leitura para quem está em um relacionamento, tá?
tua energia. Bom, o oráculo do romance aqui, ele já vem falando para vocês assim. Quem tá no relacionamento, né? E aqui eu até acredito para quem não seja casado ou até é casado, mas é algo mais recente, tá? Mas para quem tá num namoro, para quem tá conhecendo alguém aí, parece que o mundo espiritual, na verdade, né, a tua espiritualidade ou a tua religião, se você tiver, é algo que interfere, tá? Pode ser a tua ou pode ser de uma pessoa que você está conhecendo, porque esse jogo aqui já me fala de uma pessoa que está no teu caminho nesse momento, tá? Então, assim, aqui essa questão da religião, essa questão da espiritualidade, pode ser que você esteja colocando um pouquinho de minhoca na sua cabeça, tá? Pode ser que seja até algum tipo de crença que você tenha, tá? Se você não tem, principalmente, um relacionamento como um casamento, vai? Então, às vezes, você afasta as pessoas, vocês acabam entrando em briga, em discórdia por conta disso, tá? Mas aqui, ó, esse jogo tá falando que vocês vão conseguir encontrar aí um meio termo, e eu acredito que você consiga se liberar disso, tá? Quem tá no relacionamento tem alguém muito leal do lado, tem alguém muito fiel, alguém que é muito parceiro e uma pessoa extremamente apaixonada por você, tá? Então, cuidado para não colocar isso a perder por conta de fatores aí religiosos mesmo. Isso está mandando muito nesse jogo, né? Pode ser que às vezes não seja nem a tua religião ou a religião do teu parceiro ou da tua parceira, mas pode ser que seja da família, né? Às vezes tem aquela família, sei lá, que é muito católica, que acha que vocês têm que seguir tudo certinho, né? E às vezes vocês não querem também. Então aqui também esse jogo vem falando um pouquinho de vocês tentarem impor a vontade de vocês, tá? Gente, ó, veio falando muito da religião espiritual, tá? Da parte espiritual, tá? Que aqui vocês têm que buscar algo que seja livre, algo que seja leve para vocês dois, né? E não interessa se cada um segue aí uma linha, tá? Tem muita enrolação aqui, é como se cada pessoa viesse no ouvido de um e falasse alguma coisa, né? Deixa eu tomar um golinho de água, peraí. E aí esse jogo fala para vocês, né? Definam o que vocês querem, né? Mas aqui tem uma liberdade muito grande, né? Tem aquela história, eu não tenho que seguir o que o outro seguiu, eu não tenho que seguir a religião dos meus pais, dos meus avós, enfim, né? E nem às vezes a religião do seu parceiro, né? Ou da sua parceira. Vocês têm que, na verdade, se encontrar, tá? Ó, esse jogo me mostra você, inclusive, evitando falar do assunto, você bloqueando esse assunto aí na tua mente, né? Fugindo mesmo, tá? Mas aqui é algo que precisa ser esclarecido, tá? E esclarecido assim, sem brigas, porque se vocês não definem algo na vida de vocês, isso vai e volta toda hora, tá? Vai ficar realmente um grande círculo vicioso. Saindo um pouquinho dessa questão de religiões e tal, o jogo fala de vocês tentarem resgatar alguma coisa também, tá? Então, às vezes, perdeu um pouquinho o romantismo, né? Às vezes, perdeu um pouquinho a questão da rotina, às vezes, mexe com um pouquinho, né? Dá uma alterada aí, principalmente na vida de casal. Então, esse jogo tá falando de vocês, primeiro, né? Um se abrir para o outro e tentar mudar um pouquinho mais essa rotina, tentar colocar algo diferente, né? Tentar fazer um programa diferente, tá? Aqui pode ser um casal também que venha além da questão da rotina, parece que é um dia a dia com muitas atividades, né? Com muitas coisas para fazer, tá? Parece que o dia é pequeno para vocês. Então,
Esse jogo tá falando que também tem que botar um freio nisso, né? Ou é como se vocês estabelecessem uma rotina onde vocês tenham o tempo de vocês, tá? Porque aqui muita gente tá vivendo um relacionamento com o tempo que sobra, tá? Não reserva um tempinho, tá? Então, por isso que você está sentindo talvez essa desconexão, esse desequilíbrio, tá? Aqui a tendência, por essa leitura, é que vocês consigam se acertar. Eu não vejo nada muito grande, eu não vejo situações intensas, situações de briga, mas aqui vocês conseguem acertar, né? Aparar aí o que precisa do relacionamento, tá? Tem um amor restabelecido, aqui tem uma mudança no sentimento. É como se acontecesse algo que deixa o relacionamento de vocês ainda mais firme e ainda mais intenso, tá certo? Então, essa foi a opção de número 2 para quem está em um relacionamento. E agora, a gente vai para opção de número 3. A Ágata Rosa. Vamos ver o que o baralho cigano traz para vocês. Então, solteiros da opção número 3. Vamos tirar a energia aqui, o que esse baralho fala. Vamos lá. Energia dos solteiros aqui. Para quem tá solteiro aqui, ó, o jogo já vem com a energia assim, tá? Primeiro, você tá colocando algum tipo de limitação, tá? Aqui você já tem uma pessoa, né? Então você não tá tão solteiro assim. Já tem alguém aí no teu radar, ou alguém com quem você tá conversando, alguém com quem você tá se envolvendo, tá? Mas parece que ou a profissão dessa pessoa te incomoda, né? Tem algum tipo de trabalho, tem algum tipo de empecilho, né? Ou essa pessoa talvez não é uma pessoa estabilizada ainda na vida, não tem uma profissão. Aqui eu não vejo uma pessoa que não tem uma ocupação, tá? Aqui não é um desempregado, aqui é uma pessoa que tem alguma coisa, mas que está ainda naquela fase de se estabelecer, naquela fase de crescer, tá? E isso pode ser um grande problema para você, tá? Só que esse jogo tá falando aqui. Talvez você esteja desperdiçando um excelente relacionamento porque você não aposta nessa pessoa, você não consegue ver os verdadeiros potenciais dela, tá? Então, o baralho cigano vem falando, tá? Aqui de um envolvimento, né? Algo que começa muito tranquilo e é para você seguir com essa tranquilidade, tá? Para quem tá conhecendo alguém, né? Mas ainda se julga aí solteiro, pode ser que esse relacionamento tenha aqueles pequenos. Sabe quando o relacionamento não começa muito bem? Mas é que são coisas muito pequenas, tá? Nuvens para mim em relacionamento é aquela história de você ver pelo em ovo. Então você tá vendo coisa aonde não tem, tá? Aqui a tendência é que vocês consigam se entender e se relacionar mesmo, tá? Afirmar algum tipo de relacionamento. Esse jogo tá falando para você que tá solteiro, tá conhecendo essa pessoa, uma pessoa muito verdadeira, uma pessoa extremamente espiritualizada e uma pessoa muito focada no crescimento da vida, tá? Aqui parece que é uma pessoa que tira leite de pedra, inclusive, né? Que arruma uma solução para tudo. Então, já vem aqui o primeiro aviso para você parar de colocar minhoca na tua cabeça, tá? Ó, sabe aquela história? A inveja tem rede social e aqui mais do que nunca, tá? Porque às vezes você conhece uma pessoa e já vai lá, já muda status e já começa a colocar foto e passeio e isso e aquilo. Esse jogo fala assim:
segura um pouco isso, tá? Espera que você sinta um pouquinho de firmeza, que a outra pessoa sinta um pouquinho de firmeza, né? Não é para você ir conhecendo essa pessoa, né? Já firma um relacionamento e já começa a expor, tá? Aqui a exposição, no teu caso principalmente, é muito negativa, tá bom? Então, segura um pouquinho isso, né? Não deixa, a gente tem rato, a gente tem cobra, é alguém que não gosta, pode ser um antigo relacionamento aí do teu amor que tente fazer alguma coisa para que esse relacionamento não vá para frente, tá? E é nem querer a pessoa de volta, que é por pura maldade mesmo, aquela pessoa muito ruim, né? E aqui pode ter também pessoas aí das tuas amizades que infelizmente, né, às vezes aquela pessoa que é meio amargurada, que não dá certo no amor, quer que os outros não deem também. Então, se resguarda, tá? Esse relacionamento tem tudo para crescer. Essa pessoa que você vai conhecer ou que você já está conhecendo, tem tudo para acontecer, tá? Tem tudo para firmar também. Tem muito romantismo, tá? Tem muita entrega entre vocês dois, né? Tem você sanando aí as tuas dúvidas, tá? O jogo fala também para você tomar cuidado com as tuas desconfianças, né? Porque assim, a gente vê aqui que é uma pessoa, falei para vocês, uma pessoa muito leal, né? É uma pessoa que é muito lutadora, parece para mim, muito trabalhadora, uma pessoa que muito focada, tá? Que vai atrás do que quer. E às vezes você pode estar achando que a pessoa está dedicando tempo para outra coisa e não para esse relacionamento, tá? Então a velha birra aqui, cuidado para não fazer birra e não colocar tudo isso a perder. Essa pessoa aqui que entra nos teus caminhos é uma pessoa que vai te levar realmente para outro patamar de vida, para outro rumo, né? É uma pessoa que vem para somar. Esse jogo também é que ele tá falando assim: corte o contato, rompa o contato com antigos relacionamentos, porque tem muita gente que, ok, tem pessoas que se dão bem, mas pessoas que mantêm aí um ex, uma ex nos contatos, e às vezes só para esfregar a felicidade na cara do outro, né? E você não sabe que energia você está atraindo fazendo isso. Então, assim, aqui também cabe uma bela limpeza para quem está solteiro. Você quer um novo relacionamento? Esteja de coração aberto, tá? Esteja de coração limpo, né? Se precisar de ajuda, aqui ele fala, né? Busque ajuda aí nos teus amigos, se você tiver, às vezes, um parente, uma mãe, sei lá, né? Um irmão, uma irmã, uma tia, né? Alguém que possa te aconselhar, te ajudar, né? Alguém que você sabe que você pode contar, tá? Mas faça essa limpeza também, né? Busque se resguardar também no relacionamento, tá? Tem amor verdadeiro no teu caminho e esse amor não vai demorar para chegar, né? Então, confia, se abra, tá? Ó, para quem tá solteiro, opção, né, número 3 aqui, quem tá solteiro, aqui tem alguém da família que pode se opor, né? Pode ser alguém da tua família, pode ser alguém da família aí do teu amor, tá? Mas o jogo não fala de desistência, né? O jogo fala de um pequeno obstáculo que você consegue transpor, que você consegue curar, tá? Você consegue renascer nessa área, né? Então, se alguém tentar se opor, o jogo fala para você: não crie briga, né? Não crie intriga, simplesmente siga a tua vida, que não é para você dar atenção para essas pessoas, tá certo? Então, essa foi a opção número 3 para os solteiros. E agora a gente vai ler a opção número 3 ainda para quem está em um relacionamento já, né? Como eu falei nas outras opções, para quem está namorando, né, tá noivo, né, mora, casado, enfim. Você tem um relacionamento aí mais firme, algo mais estruturado, tá? Mais concreto. Vamos ver o que o jogo traz para vocês. Vamos lá. Já tô vendo que tem desconfiança aqui, hein?
Tem desconfiança e outra coisa, tem alguém aqui da opção número 3 que está num relacionamento que meio que perdeu a fé, né? Mas o jogo tá falando que não é pra você balançar assim, não. Essa opção, mais do que todas, já mostra, tá? Lógico, as outras têm a espiritualidade trabalhando, mas essa aqui tem um trabalho muito mais intenso do que nas outras opções, tá? Aqui, ó, o baralho cigano vem falando que você, sim, teve algo que foi tirado da tua vida, algo que foi cortado, tá? Algo que a espiritualidade parece que tomou a frente, né? Aqui tem sim a influência de outras pessoas, tem uma influência bastante pesada, tá? Pessoas que talvez estivessem lutando contra. E o que que acontece? Parece que você balançou, né? Você meio que, como eu falo, que abriu guarda, né? Abriu campo para que essa energia se instalasse na tua vida afetiva, né? Então você não viu o crescimento, as coisas começaram a estagnar, às vezes a pessoa mudou um pouquinho com você também, tá? Mas assim, se o teu parceiro, a tua parceira tiver num período um pouquinho mais assim rude, vamos falar, isso tende a melhorar, tá? A pessoa tende a voltar aqui ao estado normal. Eu não vejo que seja também uma pessoa ruim, tá? Então, vamos ver o que mais que o baralho traz para vocês. Ó, gente, aqui tem um relacionamento sim, tá? Que é protegido, um relacionamento que é muito bem visto pelas outras pessoas, né? Vocês são um casal que passam uma ótima impressão, tá? Mas, de novo, né? Aqui tem a perda da fé, tá mostrando você perdendo a fé, tá mostrando que você pode ter vivido mais no medo, na ilusão, talvez você tenha medo, né, também de perder o teu parceiro, perder a tua parceira e acaba sufocando o outro. Esse jogo tá falando solta, tá? Solta porque lembra, né? Abri aqui falando para vocês que tá faltando um pouquinho de confiança aí. Só que assim, não vejo, né, a outra parte aqui do relacionamento pulando a cerca, tá? Para ser bem sincera, não vejo essa pessoa interessada em outra. E é uma pessoa assim, ó, que ela tá, ó, totalmente ligada a você, né? Só que assim, quando você não toma nenhum tipo de ação, nenhum tipo de atitude, a tendência é que esse relacionamento, infelizmente, acabe, porque ninguém aguenta, tá? Mas é uma pessoa aqui que sim, né? Às vezes pode não demonstrar nem com palavras, mas é uma pessoa que luta por você. É uma pessoa que faz tudo, é uma pessoa que te coloca pra frente, né? O teu parceiro, a tua parceira, é uma pessoa que te incentiva, uma pessoa que tem uma cabeça muito boa, tem uns pensamentos muito claros também, tá? Vamos ver o que mais que o baralho traz. O jogo tá falando assim, ó. Problema todo mundo tem, tá? Problemas vão, problemas vêm. Só que aqui talvez você não esteja confiando no seu taco, tá? Você não tá confiando em você mesmo ou em você mesma. Muitas pessoas, né, às vezes, pura paranoia aqui, acabaram desenvolvendo até um certo problema de autoestima, tá? Ou pode ser que você também, né? Sabe aquela história, tem aquele dia, principalmente quem é mulher, acorda, faz aquele coque podrinho, bota qualquer roupa e vai viver? Tem gente que tá vivendo isso todo dia, né? É gostoso você conviver com uma pessoa que você sabe que a pessoa se cuida, né? Que a pessoa sempre procura estar mais arrumadinha, né? O cabelo bonitinho, às vezes com uma roupinha mais legal, tá? Que tem uma certa autoestima aí. Isso serve tanto para os meninos quanto para as meninas, tá? Então, assim, dá um tapinha aí no visual, né? Às vezes precisa passar aquela tinta no cabelo, precisa cortar o cabelo, né? Tá faltando um pouco aqui, né? Ver o belo, tá? Porque a gente também tem a química, né? Tem aquela coisa de pele, aquela atração. Então, o jogo tá falando, cuida um pouquinho de você, tá? Às vezes você não tá feliz com algo em você e precisa mudar mesmo, sei lá, quer fazer uma academia, quer fazer uma caminhada. Então, assim, olha por você também, tá?
Aqui, ó, tem pessoas que às vezes chegam no teu ouvido e colocam coisas na sua cabeça, né? Fazem fofocas. O jogo fala, não dê atenção, né? Seja aqui a tua própria amiga, o teu próprio amigo. Aqui também tem uma renovação no teu campo de amizades. Então, assim, muita gente que realmente não presta tá saindo, tá? Muita gente que tá aí e não agrega nada na tua vida também vai sair, né? Principalmente para quem tem vida de casado aqui, tá? Vou tirar só mais 3 aqui para finalizar. Ó, muita gente com medo intenso da separação. O jogo não fala em separação, tá? Esse jogo fala em um relacionamento se mantendo firme, talvez se enraizando ainda mais, tá? Mas confie em você, confie no teu taco, confie em quem você é, confie no que você sente, né? Se abra para entender e para sentir o que o teu parceiro sente também, né? Muitas pessoas aqui podem ficar um pouquinho mais na defensiva. E outra coisa, trabalhe a tua fé, né? A fé aqui, como eu falei, está muito forte, é a base de tudo, tá? Saia da tua desconfiança, né? Saia dessa questão de você desconfiar muito do outro e desconfiar de você também, tá certo? Bom, pessoal, essa foi a opção número 3. Finalizamos aqui a leitura para quem está em um relacionamento sério. Eu agradeço a você que ficou comigo até agora. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra em uma próxima leitura. Tchau, tchau!